Rafael Baroli é especialista em serviços de carreira, palestrante, fundador da Baroli Rafa, desenvolvimento de pessoas, possui pós-graduação em gestão empresarial pelo Senac Minas e é nosso entrevistado de hoje. Confere aí, a entrevista está sensacional. Você sabe qual a importância de saber suas soft skills? Há uma frase que exemplifica a necessidade de descobrir suas soft skills, que é: as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Visando isso, nós teremos hoje um profissional que vai falar a respeito de soft skills, além de te dar dicas também de como melhorar e como você pode aí obter o máximo desempenho. Então, Rafael Baroli, seja muito bem-vindo aí. Obrigado pela sua participação e seja muito bem-vindo ao Carreira Tech. Primeiramente, bom dia. Para mim é uma honra, né, Wesley? Eu acho que para mim poder estar aqui falando, eu já tenho hackeado o canal há algum tempo. Eu estou vendo lá que você já está com 81 vídeos, né? Assim, conteúdo de alto nível, tanto na questão das dicas sobre carreira, sobre a profissão de tecnologia, quanto os próprios tutoriais, né? Então, assim, quero te parabenizar, cara, e dizer que, assim, é muito louvável o teu propósito, né? Então, assim, fico feliz de fazer parte disso. Oh, perfeito, cara. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Bom, vamos iniciar então, né? Depois desse elogio aí, eu fico um pouco meio que sem graça aqui. Vamos iniciar aqui com uma pergunta bem simples, né? Você atuava antigamente como especialista em serviço de carreiras. O que você fazia exatamente? Na verdade, é a minha atuação atual, né? Assim, eu tenho hoje a condição CLT, trabalho no Senac Minas, no setor de carreiras, né? Dentro do Senac eu construí uma carreira, né, que começou no recursos humanos, depois no setor de operações e agora trabalho com carreiras. Então o que eu faço? Né? O setor de carreiras hoje do Senac é meio que a ponte entre os nossos alunos e as empresas. Então a gente está sempre conectando, né, aquelas empresas que possuem sinergia com os cursos que a gente oferece. Então, vou usar esse termo, a gente faz um match, né, entre os nossos alunos e as empresas. Então, a gente cuida da orientação profissional dos alunos. Então, às vezes, o cara ele tem um currículo, mas ele não sabe como elaborar. Então, a gente dá essas dicas. Entrevistas de emprego também, a gente dá dicas de como se comportar. E aí a gente tem um trabalho mais restrito, né? E aí ele é por demanda, que é a orientação profissional mesmo. Onde a gente tem uma orientadora, que é a coordenadora do setor, onde ela senta com a pessoa e aí ela desenha a trilha de carreira, né, para a pessoa. Então a gente conhece um pouco mais do perfil, tanto social, do perfil emocional dessa pessoa, como ela está nesse momento para dar um start na sua carreira mesmo, né? Então o setor de carreira, além disso, a gente promove eventos com grandes palestrantes do mercado, né, para você ter uma ideia, nomes como Leandro Carnal, Clóvis de Barro, o Padre Fábio de Mello, a Leila Ferreira já passaram por palestras assim, em parceria conosco. Então, hoje é um setor que assim, a gente cuida, né, de fortalecer esse vínculo entre o aluno e o mercado. Perfeito, perfeito. Interessante. É meio que parecido, então, com o que eu faço. Quer dizer, na verdade, parecido com o propósito que eu tenho. Interessante isso aí. Sim, quando eu fui hackear, vamos dizer assim, o Carreira Tech, eu vi que o seu propósito é esse propósito de criar essa conexão, mas com viés para tecnologia, né? Então, acho que quando a gente fala de propósito, né? Propósito eu costumo dizer assim, que é tipo estrela do norte, né? Então, assim, você pode cumprir ele em pequenas e várias missões, né? Com estratégias diferentes. Então, a sua estratégia é diferente, é uma estratégia voltada para a área de tecnologia, mas nosso propósito tem muita sinergia, entendeu? Sim, interessante isso. Mas aí, no caso, a pessoa que está assistindo aqui agora, por exemplo, ainda mais nesse momento, né, de coronavírus, a pessoa tem que ficar em casa, algumas pessoas foram demitidas. Se a pessoa tiver interesse de ir até a unidade de vocês, por exemplo, ela não tiver, às vezes, dinheiro, ela tem algum, digamos que, atendimento sem pagar nada, alguma coisa assim? Todos os nossos atendimentos são gratuitos, né? Nós somos um serviço gratuito, foi muito pertinente a sua pergunta. A gente tem um portal que é o www.rededecarreiras.com.br. Então, assim, precisou cadastrar o seu currículo, a gente tem esse portal lá com mais de, se eu não me engano, a última vez que eu vi, são mais de 8.000 vagas cadastradas, né? Mais de 500 empresas. Então, assim, é um serviço gratuito, então a pessoa não precisa se preocupar com essa questão de remuneração, né? O nosso propósito, nossa razão de ser, ela é essa. De certa forma, a instituição já preparou todo ali um arcabouço para que a gente pudesse fazer esses atendimentos de forma gratuita. A gente tem uma restrição
que é o braço operacional, né? Então, por isso que eu digo que as orientações profissionais, aquelas que são mais direcionadas, que demandam um tempo maior, elas precisam ser agendadas, porque a gente só tem um orientador profissional, né? Mas, por exemplo, a gente faz atividades, para você ter uma ideia, recentemente a gente fez uma webinar sobre o uso do LinkedIn com o Bruno de Lacerda, né, que é a maior autoridade aqui em Minas, em Belo Horizonte, sobre um dos caras que, assim, um dos pioneiros, né, a falar sobre LinkedIn aqui em Belo Horizonte. Ele fala nisso, para você ter ideia, de LinkedIn desde 2015, né? Interessante. Então já são 5, né? E aí a gente fez essa webinar com uma proporção, como o Senac ele tem uma amplitude, né, muito grande, a gente transmitiu para o estado inteiro. Boa, perfeito. E aí, para atendimento, tem que ser agendado, né? Tem que ser agendado, né? Eu já disse, assim, uma restrição que a gente tem é a questão da mão de obra, né? Então, por isso que a gente precisa desse agendamento prévio. Então, vamos pensar o seguinte, que uma orientação de currículo, ela tenha 10, 20 pessoas. Então, a gente pode fazer isso de uma forma coletiva, né? Ou, por exemplo, a pessoa quer uma dica para como se portar em entrevista de emprego. A gente pode fazer uma oficina que vai atender um público maior. Perfeito, cara, perfeito. Então você está interessado aí, acessa lá www.rededecarreiras.com.br, mas acessa depois de assistir a entrevista, ok? Ou de ouvir esse podcast. Então vamos prosseguir aqui. Bom, você já fez aí várias palestras, né, sobre intraempreendedorismo, era da experiência do cliente, profissional do século XXI, conexões inteligentes, um olhar além do óbvio, conexões inteligentes, skills de um empreendedor, marketing pessoal, onde nascem os sonhos. Você pode nos falar um pouco sobre cada tema das suas palestras? Claro que sim. O intraempreendedorismo, para mim, ele começou na faculdade, lá em 2011. Na aula de empreendedorismo, aí o professor passou um vídeo de um cara que eu curto muito, que é o Valdez Ludwig, né? Naquele programa da Leda Nagli, Sem Censura, e aí ele falou sobre isso. E isso mexeu comigo, cara. Assim, quais eram as habilidades, qual que era a característica desse profissional. Isso lá em 2011, né? E eu costumo fazer uma analogia assim, conhecimento é igual um fiozinho que você vai desencapando na sua cabeça. Você desencapa um fio, e uma hora você vai precisar dele para você fazer conexão e gerar energia. E aí, 2017, quando eu entrei para o setor de operações no Senac, cada ano o setor tinha uma proposta, uma estratégia de atuação. E a estratégia daquele ano era o intraempreendedorismo. Foi onde eu tive contato novamente com esse termo. E aí eu comecei a falar para juntamente com os setores, tinha uma palestra pronta e eu falei, cara, eu vou dar uma customizada nisso aqui. Vou barolizar, né? Vou colocar um pouco do Rafael nessa palestra. E aí eu comecei a falar para todos os colaboradores do Senac nos encontros matriciais que a gente tinha, né? Então, por exemplo, tinha encontros da equipe de compra e estoque, eu ia lá falar sobre intraempreendedorismo. Tinha encontro da equipe financeira, eu ia lá e falava sobre intraempreendedorismo. Então, ela surgiu, né, de uma necessidade da minha condição atual CLT, e aí eu vi uma oportunidade de ampliar isso, né, de falar isso para vários públicos, porque o intraempreendedorismo, eu vejo que ele é muito pouco difundido, né? E a gente vai falar isso mais à frente. Então a palestra de intraempreendedorismo é quais são as skills de um intraempreendedor, o que esse profissional precisa, o que as empresas, né? O que as empresas percebem, notam desse profissional, essa é a palestra. A era da experiência do cliente também foi mais uma demanda, né? E aí foi um tema de 2019. A gente teve vários ciclos, né? E o ciclo era da experiência agora. Hoje ninguém compra mais serviço e produto, compra experiência. Então a gente entendeu isso, né? E como a gente é uma instituição de ensino, para a gente colocar esse modelo mental nas nossas equipes, aí eu fui lá e desenvolvi esse produto, né? Que era a palestra da era da experiência do cliente. Então peguei cases da Starbucks, Chili Beans, Disney, essas empresas aí que são assim marcas reconhecidas por proporcionar grandes experiências. Então essa palestra fala disso. O que os grandes Spotify estão fazendo para que essa experiência possa ser gerada, né? E aí a gente pensou assim, como é que o nosso atendimento, como é que nós enquanto colaboradores podemos proporcionar experiências para nós, né, para os nossos pares e para os nossos alunos. Então essa palestra ela tratava disso. O profissional do século XXI, na verdade, é a mesma palestra do intraempreendedorismo, é o mesmo nome, né? Intraempreendedorismo e o perfil do profissional do século XXI. As conexões inteligentes, ela surgiu de uma demanda, né? E aí eu tenho amigos de um cowork no bairro Castelo ali que chama OK Cowork, é um espaço
muito bom. E lá eu fiz algumas conexões. O lema desse cowork era Conexões Inteligentes. E aí eles iam fazer um evento, né, de comemoração de 2 anos. E aí com 2 meses de participação nesse grupo, eles me convidaram para fazer a palestra para eles. Eu pensei, putz, o propósito do grupo é Conexões Inteligentes. E aí eu falei, eu vou trazer aqui algumas referências que nesse tempo todo fazem sentido falar nessa palestra. Então usei o nome Conexões Inteligentes, que era o propósito desse clube. E aí, por que um olhar além do óbvio? Porque era coisas que a gente já vivia, coisas que a gente já ouvia falar, e aí eu tô falando de o que são esse olhar além do óbvio. É olhar mesmo para as skills, né, para essas habilidades, para esses momentos. Então eu falo lá sobre, por exemplo, resiliência, foco, falo sobre liderança exemplar. Isso aí foi uma palestra que eu fiz para 120 empresários, foi um momento assim marcante para minha carreira, né, porque assim, o grupo já era um grupo maduro, já existia há algum tempo. Eu fui o último cara a entrar, tinha 2 meses só. E aí ter uma oportunidade de falar para um grande grupo de empresários, para mim foi muito marcante, né? Conexões Inteligentes, skills de empreendedor. E aí foi quando eu fui falar para os alunos, né, das instituições, por exemplo, como o Cotemig, como o próprio Senac, como a UNA. Como foi a palestra de cima, era uma palestra customizada, né? Então ela tinha que ter esse nome e essa característica. Eu peguei as Conexões Inteligentes e coloquei skills, porque aí eu começo a fazer um desdobramento sobre as soft skills, né? Para que os alunos pudessem entender que não é só o acadêmico que vale. Eu tenho competências sociais, relacionais, né, que vão fazer a diferença ali. Você começou com um jargão, né, de RH, que é contrato pelo técnico e demito pelo comportamental. Então, eu preparo meio que os alunos do insights para que eles possam se contextualizar com essas competências. O marketing pessoal foi um desafio, né, do curso de verão da UNA, eu fiz esse ano mesmo, foi um produto recente, nunca tinha falado sobre isso, mas eu falei, eu senti esse desafio, né, pra você ter uma ideia, eu recebi a ligação na segunda-feira, 11 horas da noite, para falar na quarta-feira. E fui lá, hackeei sobre o marketing pessoal. E quando eu vi, já falava sobre isso há muito tempo. Não precisava criar uma cara para esse produto. Falei sobre isso e foi muito produtivo, né? O retorno que eu tive lá da faculdade sobre essa palestra. Onde nasce os sonhos é onde eu conto um pouco da minha história. Nessa palestra, ela é muito motivacional, né? É uma linha motivacional, porque as minhas outras palestras ela tem um viés meio filosófico, mais reflexivo. Mas assim, essa além de ser reflexiva e filosófica, ela conta um pouco da minha história, uma narrativa sobre a minha história. Eu coloco que para você começar a sonhar, você não precisa ter as condições perfeitas. Você pode sonhar onde você estiver. Então eu conto um pouco do meu background, a minha trajetória de vida. Eu fiz essa palestra para os alunos do ESPRO e fiz para os alunos de um projeto lá da Prefeitura de Lagoa Santa na Aeronáutica. Foi um momento emocionante para mim, assim. Né? Então foi muito bom. Então é isso, né? Esse é o portfólio de palestras que eu tenho hoje. Estou desenvolvendo alguns outros produtos. Hoje a minha área de pesquisa é a comunicação não violenta, né? Onde nessas 3 semanas eu fiz 2 lives falando sobre o tema. Tem um meetup também no YouTube falando sobre comunicação não violenta de um parceiro meu que é a ARC, né, do grupo Esquadra. Minha área de pesquisa recente é a comunicação não violenta. O que entra empreendedorismo para você? Cara, entre empreendedorismo para mim, vou usar o mesmo termo que eu aprendi e o que me chamou a atenção. É aquele cara que toca uma empresa dentro de outra empresa. Rafael, peraí, clareia para mim isso aí. Essa empresa, esse negócio que esse cara toca é a carreira dele. Então ele leva a carreira dele tão a sério que ele toca como se fosse um negócio dentro de uma outra empresa. Então ele usa as habilidades que ele tem, que vamos pensar assim, ele é um cara que gosta de propor, de levar ideias, de correr riscos, só que ele está dentro de uma outra organização, né, que é muito, eu costumo dizer assim, a minha marca hoje, né, profissional é o intraempreendedorismo. Então lá no Senac, todo mundo me conhece como um cara que é intraempreendedor, um cara inquieto, né? O intraempreendedorismo ele vem de uma inquietação de você não responder somente a sua descrição de cargos. Eu digo que o intraempreendedorismo ele vai além da sua descrição de cargos. Então, por exemplo, você olha a sua função lá, fazer relatórios, tá, mas qual que é a proposta após esse relatório? O que esse relatório vai entregar? Qual que é o impacto dele? Você percebe que essas perguntas o empreendedor faz. Então, qual que é o impacto do meu negócio? Né? Você tem um propósito como empreendedor,
com o canal Tech. Então, por exemplo, o intraempreendedor ele traz essas reflexões e essas atitudes para dentro da empresa, da organização que ele trabalha, para ele contribuir para o negócio. Eu não lembro onde eu li, acho que foi no seu LinkedIn, que você fez algumas ações, né? Você começou com um cargo X, e aí, graças a essa sua inquietude, o olhar fora da caixa, você conseguiu um cargo, um reconhecimento, graças também a essas... Seriam soft skills nesse caso? Seria, né? Exatamente, cara. Porque quando a gente fala... Por exemplo, vamos pensar numa estrutura de uma descrição de cargo. A gente tem aqueles requisitos que são desejáveis e aqueles requisitos que são mínimos, né? Que são os básicos para o exercício daquela função. Então, se eu fosse pensar, né? Se eu fosse trabalhar dessa forma, eu já atenderia todos os requisitos, né, assim, tanto mínimo quanto desejável para exercer as funções na qual eu estava. Mas o que fez eu ser notado? As minhas skills. Foi o pensamento crítico. E pensamento crítico, cara, eu vou falar isso mais à frente quando estiver falando soft skills, né? E acaba que você vai perceber que tudo que a gente fala acaba desencadeando numa outra pergunta que você fez, mas não tem problema não. A gente esmiuça melhor isso mais à frente. Mas assim, eu sempre tive aquela inquietação do propósito. Assim como eu vou entrar num aspecto assim, eu gosto muito de estudar sobre a nação de Israel, né? É uma nação pequena, mas você vê que tudo que eles fazem tem impacto mundial. Por quê? É um território do estado do tamanho de Sergipe, aproximadamente, que do lado eles têm vários inimigos, e aí, o que eles olham? Eles olham para o mundo. E aí, trazendo essa analogia para o profissional, eu não posso desenvolver ações que somente vão agregar valor para o meu setor. Eu tenho que pensar no impacto disso dentro da empresa. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da minha trajetória no recursos humanos. Eu trabalhava com automação de ponto, cara. Então pensa que saco. Eu era o cara que ficava controlando a jornada de ponto das pessoas. A jornada de trabalho das pessoas. E aí eu vi que criou meio que um ranço, né? Quando falava assim, o Rafael vai lá no setor. Aí as pessoas já tinham aquela resistência. E eu falei, putz, cara, existe uma maneira de quebrar isso. E aí, trabalhar com questões de legislação é muito delicado, porque é um viés altamente objetivo. Você não pode fugir da essência. Então, por exemplo, se uma pessoa cometesse uma infração, não era a pessoa que ia responder, era a própria instituição. E como é que eu ia imputar essa consciência no cara? Então, eu comecei a ter alguns insights. Então, para você ter uma ideia, quando eu entrei, o nível de ocorrências na instituição era um índice grande. Não vou citar aqui números, né? Até por uma questão assim de sigilo mesmo, mas era um número elevado. E aí eu comecei a ter insights. Eu falei, peraí, qual que é o caminho para isso diminuir? Então eu sou um cara que acredito muito assim na educação, né? Tudo pode ser dito desde que você coloque educação no meio. E aí eu comecei a criar tutoriais, comecei a criar apresentações. Então toda pessoa que entrava, então pensava assim, o cerne para mim é o conhecimento. Então eu uso até e aí eu não vou entrar no viés religioso, mas vou entrar no viés assim do conhecimento. Na Bíblia tem um trecho onde Deus fala assim, olha, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E aí eu pensava, as pessoas erram não é porque elas querem, não é porque elas são levianas, mas porque falta para elas o conhecimento ali. E aí eu comecei, toda pessoa que entrava no treinamento dela de ambientação, eu pedi uma oportunidade para falar sobre a importância de um registro de ponto, o que era a jornada de trabalho, qual que era o impacto, por exemplo, se ela registrasse o ponto correto, a empresa ia receber uma sanção do Ministério do Trabalho. Então assim, as pessoas começaram a se conscientizar. E aí eu vi que começou a ter um movimento de conscientização no estado inteiro, onde os gestores começavam a entender a importância disso. Então eu pedia, olha só para você ver, estava na condição de um assistente, eu pedia momentos para falar com os diretores de todas as unidades, os executivos ali da empresa. Então tinha reuniões, e aí eu comecei a ser demandado, eu comecei a ser notado, e aí um trabalho que eu fiz pro Ministério, junto da empresa, junto do Ministério do Trabalho, ganhou uma visibilidade muito grande, onde eu consegui mitigar um número enorme de ocorrências. Para você ter uma ideia, o percentual era cerca de 300%. Quando eu saí, era de todo, pegando o número de colaboradores que a gente tinha para a empresa e o número de ocorrências, era quase 3%. Olha que redução grande que teve. E aí eu comecei a criar tutoriais, cartazes, vídeos interativos. É lógico, cara, que trazendo uma reflexão assim, aí dentro de uma skill de intraempreendedor é inovador.
Só que aí a gente fica, quando a gente fala de inovação, a gente tem aquele conceito míope de que é um momento eureka que vai surgir na sua cabeça e você fala assim, nossa, eu tive uma ideia que ninguém nunca teve. Pode até ser, mas eu peguei coisas que já existiam na instituição. Então, por exemplo, eu peguei os mecanismos, as políticas que a empresa tinha e coloquei a comunicação de uma forma que todo mundo entendia. Então eu comecei a criar tutoriais, eram bonequinhos mesmo falando, já que a gente tinha um setor onde tinha um ilustrador, eu falei, cara, vamos desenhar uma história, vamos fazer um storytelling aqui, tipo, para que as pessoas possam entender qual que é a importância, e teve grande proporção, tanto que até hoje é o meu legado lá, tem os tutoriais de ponto, férias, então assim, eu fiquei muito feliz, né, e foi aí onde surgiu a minha promoção pro setor de operações. Por quê? Eu precisei desse background todo, de conhecer impacto institucional, para eu poder ir pro setor de operações, que era o setor que lidava com todas essas questões. E eu fui para operações através de um convite. Então, assim, eu fui convidado a fazer parte, dado o trabalho, a visibilidade que os trabalhos que eu tinha feito enquanto recursos humanos agregou para a instituição. Uma observação interessante, cara, que eu enxergo nisso, é que eu acho que eu tinha conversado com a Ana Guedes, que é a respeito das profissões que ainda não existem. E quando você fala, né, a respeito do empreendedor e o que você fez, me mostra também que dentro das empresas existem, às vezes, atividades, né, e talvez uma melhora, digamos assim, daquele profissional, que talvez também não foi mitigada, porque a gente está acostumado assim, né, sempre me corrija se eu estiver errado, mas as profissões que hoje já existem, elas existem por culpa de uma demanda no passado. O que você fez foi enxergar a demanda no presente, e daí, talvez a profissão que você tenha deixado lá, seja um perfil que não existia. Então isso é muito interessante, porque demonstra que não é somente o ser humano que evolui, é tudo que o ser humano faz, né, as profissões, as atividades, etc. Então eu acho muito interessante. E obrigado, cara, porque eu acho que muita gente que tá assistindo, que às vezes tem isso, eu acho que as pessoas no geral, elas estão tão acostumadas com a quietação, né, do comportamento, digamos, padrão, que quando vem alguém inquieto, as pessoas começam de uma forma natural, né, a tentar padronizar aquela pessoa para ela ser mais um quieto, sabe? Então eu acho muito interessante esse tipo de assunto que estamos trazendo para as pessoas que estão assistindo aí. Então você fez uma leitura pontual da minha situação hoje como profissional. Não vou dizer não só lá no Senac, mas aí eu vou dizer pra você que quando você é empreendedor, cara, você não fica preso à questão do cargo. Eu sou um analista hoje. Posso te dizer com toda segurança, e aí não tô trazendo nenhum demérito para os meus colegas, não quero que quem vê a audiência aqui, ou se tiver algum colega vendo, não quero desmerecer ninguém. Mas eu tô dizendo de oportunidade. A oportunidade, e eu sou grato ao Senac por isso, a oportunidade que eu tenho de falar para executivo da empresa, fora da empresa. Por exemplo, quinta-feira agora eu vou estar falando com o pessoal da Workalove, cara, que é uma plataforma do pessoal da TOTS conhecida nacionalmente. Então eu vou falar sobre trabalhabilidade. Então poucas pessoas têm essa visibilidade dentro da instituição. Então, por exemplo, se você for em qualquer unidade nossa, do norte de Minas até o sul de Minas, e perguntar assim, quem que é o Rafael? Eles vão te falar. Então, entende que, tipo, essa inquietação, e eu recebo feedbacks. Ontem mesmo eu fiz um vídeo, coloquei lá no Instagram, recebendo meu inbox, WhatsApp, as pessoas me agradecendo. Cara, aquela palestra que você fez aquele dia que você foi na minha unidade dar uma consultoria, mudou a minha forma. Então, eu sou grato, porque, de alguma forma, essa inquietação toda trouxe um movimento na instituição como nunca antes foi visto, né? Então, assim, eu tive um mentor. É lógico que a gente tem as nossas referências, né, Wesley? Não dá pra falar assim que, por exemplo, dentro da instituição eu tive um cara, eu até postei na quinta-feira, né? Eu não sou de postar de modismo, mas eu coloquei um TBT de um cara pra mim que fez muita diferença, que era o Yudinei, que era um profissional que tinha lá. Então ele foi meu mentor, cara. Era um cara matuto, um cara da roça, um cara que, assim, cada palavra que ele falava era uma porrada, porque ele te colocava pra refletir. Então a primeira vez que eu ouvi a palavra assim, empatia, pensamento crítico, visão sistêmica, esses verbos, essas frases, essas expressões, foi com ele. Então, a partir daí eu falei, putz, então me espelhei muito nesse cara. Infelizmente ele veio a falecer, né, no ano de 2014. Era um amigo meu, então foi uma perda muito grande pra mim. Eu confesso que aí eu tô me vulnerabilizando falando aqui pra você, mas eu pensei até em desistir, cara, porque ele era a pessoa,
era tipo assim, eu falava assim, nossa, eu vou ter uma conversa com esse cara, eu vou almoçar com ele hoje. E ele também era só um analista, olha só pra você ver. Então o cara não tinha uma função de gestor, ele era um cara que me inspirava. Então assim, eu até postei sobre ele lá e os comentários que teve, o engajamento das pessoas falando, ele foi uma referência pra várias pessoas que inclusive hoje estão no posto de assessor, pensa bem pra você ver. Sim. Né? Então assim, quando o cara ele entende o propósito dele entre empreendedor, assim como o empreendedor, ele tem uma clareza de propósito. Então não importa, velho, se ele é um auxiliar administrativo, se ele é o cara da limpeza, é tipo aquela história lá, né, do faxineiro da NASA, quando o presidente perguntou pra ele assim, o que você tá fazendo? Ele falou assim, eu tô ajudando um homem a ir pra lua. Então o empreendedor, ele tem essa visão, velho, que tipo assim, não é o que eu tô fazendo, é qual o propósito que eu tô inserido que faz a diferença, né? Sim, sim. Então é isso. Tem um amigo meu, que uma vez ele me falou, eu sempre fui inquieto com a questão de... sempre fui inquieto com várias coisas, né? Mas tinha uma intenção que eu tinha que era a respeito de cargos, assim. Eu sempre queria ser analista e na minha carteira eu nunca fui, mas eu sempre me considerei analista. Esse amigo meu, que é até o Daniel, uma vez a gente tava conversando e eu falei com ele, né? Alguma coisa que eu não vou lembrar certinho agora. Ele me disse assim, não é o que tá na sua carteira que te define, sabe? É o que você faz que te define. Então eu pensei, caraca, cara, tem razão. A gente não tem que viver dentro de um rótulo. A gente tem que ser além do rótulo, sabe? E aí, depois que ele me falou isso, eu comecei a pensar, cara, eu não quero mais essa nomenclatura aqui. Eu quero estar além disso. E eu começava, né, aos poucos a tentar ser uma pessoa melhor. E é uma das coisas que eu acredito, assim, sabe? Eu acho que todos nós devemos, na verdade, não só podemos, mas devemos ser uma pessoa melhor a cada dia. Além disso, eu acho que a gente tem que aprender a se conhecer melhor, sabe? Eu acho que, infelizmente, a gente não para... Quer dizer, imagino que a grande parte das pessoas não param pra refletir sobre se conhecer, sabe? A gente conversa isso mais pra frente, senão vai ficar um papo filosófico aqui, que tá até interessante aqui, mas a entrevista vai acabar ficando não sendo feita, mas é uma das coisas que eu acho muito interessante no ser humano, sabe? De poder se conhecer e quando ele se conhece, quando ele percebe que ele pode fazer muito mais e etc. A base de tudo, cara, que você colocou aí é o autoconhecimento. Sabe, assim, é o quanto que eu me conheço, e eu vou falar isso mais à frente, e a gente usa um mineirês que é assim, oncotô e oncovô. Sabe? E o autoconhecimento, ele traz essa clareza, esse discernimento. Mas bora lá que tem muita conversa aí. É verdade. Como é que a empresa ela consegue enxergar um funcionário com a característica de um intraempreendedor? Olha que engraçado, assim. Não é a empresa que enxerga. Esse cara, ele é notado. É impossível a empresa não notar, sabe? Porque, pensa bem, assim, é aquilo que eu te disse. Ele vai além da descrição de cargos dele. Então é impossível esse cara não ser notado. Só que aí eu vou trocar essa pergunta, é o seguinte. O intraempreendedorismo, assim como qualquer movimento, vamos pensar assim, que de mudança de cultura, né, dentro de uma empresa, se ele não for cuidado, ele morre. Porque esse cara, ou ele vai nadar e morrer na praia, ou ele vai para mercado. Sim. Aí tem grande, que são assim, as restrições, né, de um intraempreendedor. Porque se a empresa não apoia, se a empresa não dá ali o subsídio para esse cara continuar, não alimenta esse gás, o cara vai para mercado. Não tem jeito, né? Então, a empresa nota a partir do momento que o cara ele deixa ser notado. Pode ser assim, algo redundante ou prolixo da minha parte dizer isso, mas de uma forma simples é essa. O intraempreendedor, ele é notado. Aquilo que ele faz não passa desapercebido. Porque pensa, aí eu vou falar com você assim, por exemplo, contei essa trajetória, essa narrativa do recurso humano. Depois, quando eu fui para operações, da mesma forma. Então, por exemplo, eu visitei grande parte das nossas unidades, e aí eu cuidava, tá lá no meu LinkedIn, né, falando sobre como a empresa pode notar. Eu recebi uma missão que era cuidar de um plano que chamava Plano de Excelência. E aí eu falava, nossa, que nome legal e tal. E aí, quando eu entendi como funcionava o mecanismo, o modus operandi dessa ferramenta, que era um gamification, né, para as pessoas entenderem, era uma série de indicadores onde a gente aferia a performance das unidades dentro dos processos que eram executados dentro da empresa. Eu falei, tá, mas o que tá além disso? Porque se eu for muito by the book, for muito formal, muito processual, e existia um ranço assim, estrutural desse mecanismo, porque as pessoas entendiam como punitivo.
E aí eu tive uma experiência de uma consultoria onde eu fui na unidade e aí eu vi que as pessoas estavam cansadas de saber qual era o processo. Elas sabiam que para elas fazer o processo elas tinham que seguir a regra X, Y, manual, A, Z, mas elas não sabiam qual era o propósito dessas ações. E aí eu comecei a vender propósito para as pessoas. Quando eu comecei nas unidades, começou até nas minhas apresentações. Eu pedia aos CEOs foto das atividades que as unidades executavam. E aí elas se enxergavam, aquilo que Karl Marx fala, né, da percepção autoral, da autoria da obra. As pessoas se enxergavam ali, assim como aqueles artesãos de ofícios, eles se enxergavam naquelas obras que eles faziam, as pessoas se enxergavam também naquelas atividades. E aí elas começaram a entender, aí eu perguntava para elas, vocês entenderam? Essas são as entregas que vocês fazem. Mas vocês entenderam que para isso tudo acontecer tem que ter os bastidores aqui bem feito? E esses bastidores eram o quê? Os nossos processos. De novo, eu entreguei no início desse ano esse projeto. A gente tinha um índice, quando eu peguei, de 47% de assertividade. Quando eu entreguei, estava com 95% em todo o estado. Caraca. E aí eu tô falando de 1.500 pessoas entendendo o que elas fazem. 1.500 pessoas engajadas, comprometidas. Então, quando eu falo com você que como a empresa pode enxergar, eu acho que eu trocaria, Wesley, colocaria assim, como a empresa pode oportunizar isso, que os meus gestores me oportunizaram isso. Eles falaram, eu apresentei a proposta, cheguei com a proposta, falei assim, olha, eu não quero ficar falando de processo, quero vender para as pessoas propósito. Vocês bancam? Eles falaram, cara, segue teu coração. E eu fui muito feliz, né? Queria agradecer aqui, se eles estiverem me vendo, ao Fábio Ricardo, que é um cara que eu admiro muito, e a Ana Luísa, que foi a minha gestora, que falou, Rafa, vai lá e toca o seu projeto, cara. Eles me deram essa oportunidade, mas você entende que, mais do que criticar o que estava sendo feito, status quo, eu trouxe uma proposta. O intraempreendedor, esse cara, ele traz propostas. Ele não fica esperando o que o governo, o que a família vai fazer para ele, não. Ele chega e fala assim, olha, aqui, eu entendi, a condição é essa, eu me apropriei, porque aí precisa de uma apropriação, né? Pode chegar simplesmente com devagações, com verborragias, achando que vai mudar o mundo, não. Você tem que entender o contexto, cara. Aprendi isso numa certificação que eu fiz agora recente de Manage 3.0, que assim, a noção da realidade é o nosso melhor direcionador, sabe? Quando a gente tem noção da realidade, qual que é o nosso negócio, qual que é o impacto que ele traz, e aí a gente consegue propor. Beleza? Boa. Vagando um pouco sobre isso aí, eu imagino que durante os processos que você começava a se despontar, né, até a visibilidade do seu trabalho e das suas ações, eu imagino que algumas pessoas começaram a enxergar também como puxa-saco. Eu imagino que isso seja muito comum. Como diferenciar um empreendedor de um puxa-saco? Será que tem diferenciação? Tem diferença, porque assim, de novo, o intraempreendedor, ele tem propósito. O puxa-saco, uma hora ou outra, ele é notado. A bajulação dele é vista, ele é intencional. O puxa-saco, ele é intencional. Então, assim, de certa forma, ele não faz nada, ele não propõe nada. A única coisa que ele faz é tá sempre onde o chefe está, almoça com o chefe, ri das piadinhas do chefe. Então, assim, ele não entendeu, mas ele aplaude, entendeu? Só que uma hora isso é percebido. Quando a competência desse cara é posta à prova, é notado isso. O intraempreendedor não. Ele está sempre propondo. Então a questão é, independentemente de quem entra e de quem sai, ele continua firme no propósito dele, porque ele enxerga a instituição, ele não enxerga o setor, sabe? Então é isso. Bom, ainda dentro do assunto de empreender, qual é o conceito de empreendedor para você? Olha, aí eu vou na etimologia da palavra mesmo, ou no verbo, né? O que é empreender? O verbo empreender é fazer, realizar. Então para mim o empreendedor é aquele cara que ele tem um sonho, mas esse sonho dele não é um sonho egoísta, não é um sonho que ele melhora só a vida dele. Ele sabe que as ações dele têm um impacto que pode transformar a vida. Então percebe aí, se você vê esses grandes cases desses grandes empreendedores, todos eles falam isso. Eles tinham um sonho, mas um sonho de impactar a sociedade. Por exemplo, o Mark Zuckerberg, quando ele fez o Facebook, ele começou ali como uma plataforma que fazia conexões entre os alunos de Harvard. Mas ele já pensava assim, e se isso conectasse pessoas do mundo inteiro? Mas ele
ele nunca pensou que ele poderia ser essa pessoa, mas ele tinha um sonho de fazer a conexão entre as pessoas. Da mesma forma, a gente tem aí, por exemplo, cases de vários empreendedores. Vou trazer aqui um empreendedor que eu admiro ele muito, que é o Junguier Diniz, que ele escreveu até um livro que chama Arte de Empreender, eu recomendo muito. Ele é responsável hoje pelo grupo Uninasal, entre outros grupos de educação no Brasil, e ele traz isso, que o empreendedor, ele tem uma inspiração, né, e aí eu vou até transcender um pouco a barreira técnica e para uma barreira espiritual. Ele tem uma iluminação divina, onde ele percebe que aquilo que ele vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Não é só o dinheiro, não é só o dinheiro que movimenta o cara, é o impacto que vai trazer na vida das pessoas, sabe? É como essa ação dele, como esse propósito, é igual você no Carreira Tech, né? Então, tipo assim, na verdade eu vou fazer uma réplica, né? Assim, como você enxerga o propósito do Carreira Tech fazendo a diferença na vida das pessoas. Isso é empreender pra mim, né? O Carreira Tech nasceu disso. Você fazer essa conexão entre os profissionais de TI, trazer os melhores produtos numa linguagem que seja acessível, num preço que seja acessível, de forma que isso vai disseminar o que? O conhecimento. Com o Carreira Tech nós temos profissionais melhores preparados, nós temos conteúdo de alto nível. Isso tem um propósito, que é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Muito obrigado, cara. Obrigado aí. Eu vou começar a colocar sua frase pra quando eu for fazer alguma prestação pra empresa, eu vou assim, ó, o Rafael Baroli falou. Se ele falou, tá falado. Recomendação. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Bom, você acha que todos podem ser empreendedores? Cara, não acredito que todos possam ser empreendedores, né? Porque, na verdade, é o seguinte, e aí... Eu não sou psicólogo, né, mesmo sendo um amante dos temas de psicologia, mas acredito que existe até uma limitação cognitiva, né? Então, por exemplo, eu vou te falar que assim, tem profissionais que são incríveis, mas o cara, ele é incrível executando ordens. Ele não tem essa coragem de assumir, de ir pra arena, né, de ir pro ringue. Então, assim, nem todos podem ser empreendedores. As pessoas podem desenvolver habilidades que um empreendedor tem, mas ser um empreendedor de fato, ir pro jogo, botar a cara pra bater, não, nem todo mundo pode fazer isso não. Boa. E só lembrando que isso não é de forma nenhuma crítica pra você que às vezes não se acha empreendedor, tá? A gente só tá divagando aqui a respeito de opinião, né? Como o próprio Rafa já deixou claro, a gente não é psicólogo e é apenas nossa opinião. Então, a nossa fala aqui não é pra trazer demérito, né? Tipo assim, o empreendedor é o cara... Não, gente. Então imagina, cada um tem o seu papel. Eu acredito assim que o mais importante é termos consciência. Eu falei isso numa live recente. Termos consciência do nosso papel nesse mundo. Então se eu sou um cara ali apertador de parafuso, eu vou ser o melhor apertador de parafuso, porque eu sei que o carro ele traz oportunidade do sonho da pessoa. Comprar carro é um sonho, então eu entendo o meu papel. Eu gosto muito assim, dessa questão consciente, da pessoa saber o que ela faz. O empreendedor, então imagine, se todo mundo é empreendedor, a gente não vai ter executores. Exatamente. Do sonho do empreendedor. Exatamente. Entendeu? Então a gente precisa da galera ali que projeta, que sonha, mas a gente precisa também dos staff, da galera que tá ali no backstage fazendo acontecer. Então imagina uma banda para fazer uma turnê, tem todo um aparato, né? Tanto estrutural quanto de pessoas para fazer com que aquilo aconteça, né? Perfeito, excelente colocação. Você também acha que todos podem ser intraempreendedores? Aí eu acredito que todos podem desenvolver sim as competências do intraempreendedor, porque na verdade ser intraempreendedor é atitudinal, sabe? Não é uma hard skill, não é uma certificação. Eu até hoje não vi nenhuma certificação em ser intraempreendedor. Você acabou de criar uma oportunidade agora. Exatamente. A gente pode, assim, é um produto, né, que a gente pode desenvolver, mas eu, por exemplo, até hoje eu não vi. E até porque eu digo aí, Wesley, que assim, a gente fala muito sobre empreendedorismo no Brasil, mas pouco fala sobre empreendedorismo. Então, assim, você está criando uma oportunidade de quem está vendo aí o canal, assistindo o canal, uma oportunidade incrível da gente disseminar esse conceito. Sim. Né? Então, assim, todos podem desenvolver essas competências. É lógico, gente. E aí, cada um respeitando o seu ritmo, entendeu? E aí vem daquilo que você falou, autoconhecimento. Então, por exemplo, alguém vai ter a criatividade altamente elevada,
como o outro vai ter o pensamento crítico baixo ali, nível, ou como o outro vai ter ali a habilidade relacional muito grande, mas você entende que de alguma forma cada um pode intraempreender. Só que o cara tem que entender, ele tem que ter autoconhecimento para qual que é o ponto forte dele, quais são as habilidades dele mais fortes. Então, acredito que todos podem ser esse empreendedor de alguma maneira, né, de alguma forma. Como uma empresa pode ajudar seu profissional a ser um intraempreendedor? Cara, eu acho essa pergunta assim excelente, é uma pergunta polêmica, né? É uma pergunta assim, eu tomei muito cuidado, né, para elaborar aqui. É lógico que eu não tô com um roteiro aqui, não, eu só tenho um roteiro das perguntas, não tenho um roteiro de resposta. Mas ao responder eu tenho que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, aí vamos dar um passo atrás, Wesley. Qual que é a estrutura predominante das nossas organizações? Comando e controle, que é o legado waterfall, né, que a gente tem. Então, a maioria das empresas não tem ambientes seguros para o desenvolvimento dessa prática. Por isso que eu digo, grande parte dos empreendedores, ou eles vão empreender, vão tocar os seus negócios, o propósito deles com um público maior, ou eles vão para uma empresa que vai proporcionar, que vai facilitar essa trajetória dele. Então, como é que a empresa pode ajudar? O empreendedorismo tem que estar no DNA da instituição. Correr riscos, ser inovador, oportunizar aí crescimento para as pessoas, tem que estar no DNA da instituição. Então esse é o primeiro passo, cara. Como é que a empresa pode ajudar? Porque assim, grande parte da minha vida eu passei achando que a cultura ela era algo assim que era desenhado, né? A cultura organizacional, nós somos assim, nós somos assado, não. Mas a cultura ela é microcomportamentos, né? É a soma de microcomportamentos ali. Então, se a minha cultura organizacional ela não favorece práticas empreendedoras, esse profissional com certeza ele não vai durar muito tempo dentro da instituição. Então, o primeiro ponto é criar uma cultura intraempreendedora. É perguntar para o cara lá no processo seletivo e começar lá no processo seletivo o seguinte: qual que é o seu sonho? Porque aí a gente vê o sonho da pessoa, enquanto empresa, sendo realizado dentro da nossa instituição. Outra coisa, como você vê o seu propósito contribuindo para a nossa instituição? Então o setor de recursos humanos ele tem uma grande responsabilidade nisso, de ser aí essa mola propulsora do empreendedorismo. Então para mim, né, e aí assim, eu não vou nem me arriscar a dar outros palpites não, mas a primeira coisa, e eu acho que a principal a organização ela precisa ter uma cultura empreendedora no seu DNA, porque se não tiver, cara, nem adianta a gente chamar consultor, chamar Baroli para dar palestra, não vai adiantar, né? Porque aí a gente vai assim colocar todo mundo na pilha, colocar pilha em todo mundo, mas aí vai passar uma semana, 2 semanas e aí volta a ser status quo, todo mundo volta a bater ponto e vida que segue, né? Então, primeira coisa e principal fortalece a sua cultura, cara. Tem que estar na tua cultura o empreendedorismo. Fazer isso de alguma forma, né? Então, para mim a cultura organizacional tem que ser empreendedora, que senão as práticas elas não são perenes. Como é que você enxerga a relação de empresa e colaborador hoje em dia? E como é que ambos podem ter o melhor dos mundos? De novo, né? A gente tem um legado que aos poucos está passando por uma transição, né? Eu vou dizer assim, e grande prova disso é esse momento que a gente está vivendo, né? As empresas, e aí a gente está falando de grandes empresas colocando hashtag não demita, que elas entendem que, tipo assim, tão importante quanto a receita é esse capital humano que ela tem, são as pessoas, são os sonhos dos seus colaboradores, porque quando eu falo capital humano parece assim, ainda sou meio frio, mas assim, são os sonhos das pessoas, as famílias que vão ser prejudicadas quando se houver um desligamento, mas ainda assim a gente tem alguns gaps, algumas questões que precisam ser melhor alinhadas e estruturadas para que, vamos dizer assim, esse melhor dos mundos aconteça. Mas vamos lá, né? Já que você me perguntou, aí eu vou falar que assim, é uma opinião, tá, Wesley? Não é ciência, não tem estudo, e eu vou dizer assim, é uma opinião baseada numa observação que eu faço. Qual que seria, né, o match ideal entre empresa e colaborador? Cara, primeiro ponto, empresa, propósito bem definido. Propósito, de novo, é a estrela do norte, cara. Então, isso tem a ver com brand, tem a ver com
estratégia de atuação. Então você pode ter lá melhor RP de mercado, melhor CRM, melhor técnica em venda, mas se você não tem um propósito bem definido, não adianta, né? Assim, pode até faturar muito, pode até vender demais, mas assim, pouco agrega, sabe? As pessoas percebem, e aí a gente está falando de um mundo, de uma sociedade que está se tornando cada dia mais consciente. Você vê aí grandes corporações quebrando, pessoas que têm aversão a algumas marcas. Por quê? Não tem um propósito claro, não tem um propósito bem definido. E cultura organizacional, para mim, tô batendo muito nessa tecla, e aí a gente tá vendo, principalmente em São Paulo, tá acontecendo um movimento muito legal, assim, das pessoas, das grandes empresas, trazerem até antropólogos para falar com os CEOs sobre a natureza humana, sobre a condição humana, para as pessoas começarem a humanizar as relações, né, dentro das empresas. E aí, quando eu falo do colaborador, para dar match, cara, qual é o seu propósito? Quando você for para uma entrevista de emprego, é lógico, e aí, gente, eu não tô sendo ingênuo, tá? Essa é a palavra. A gente tem no Brasil, ainda assim, né? Eu vi que uma das suas perguntas é sobre a gig economy, não sei se você vai tocar nesse ponto, mas assim, a gente ainda empreende por necessidade, a gente ainda procura uma empresa por necessidade e não por propósito. Mas eu acredito que a questão remuneratória, ela atende uma necessidade momentânea. Daqui 6 meses, cara, você vai estar insatisfeito. E a nossa geração, né, ela tem algo muito forte. Essa questão assim, de eu trabalhar com aquilo que eu gosto, de eu trabalhar com aquilo que faz sentido. Então, cara, quando você for procurar um emprego, uma dica que eu dou, olha essa empresa, olha os valores dessa empresa, olha o que essa empresa entrega. Tem a ver com o que você acredita? Bora lá, vamos construir junto. Porque se você olhar apenas pelo salário, pelo nome, os nomes, cara, as marcas, elas vêm e elas vão. Mas um propósito não, ele permanece, ele transcende. Então é isso, sabe? O mundo ideal é um mundo onde o colaborador sabe qual é o seu propósito e a empresa sabe como eu tenho um propósito definido e como a gente vai agregar valor para a sociedade como um todo. Existe diferença entre intraempreendedor e empreendedor? Existe, cara, porque assim, o intraempreendedor, o leque de atuação dele, a possibilidade de atuação, ela é ilimitada, né? Se o negócio for escalado, né, e aí a gente está falando do conceito de startup, pode chegar em nível mundial. O intraempreendedor, ele tem uma atuação e tem uma limitação estrutural. Então, por mais que ele seja, é lógico que ele pode também ter uma atuação internacional, pode ser chamado por uma grande corporação, mas você entende que a atuação dele ali é dentro das 4 paredes da empresa. Essa é a limitação dele. Então a diferença para mim é essa, né? Um tá olhando para a carreira, que é o intraempreendedor, está olhando para a trabalhabilidade dele, né, que é a capacidade individual de geração de renda, que é um conceito novo que eu vou trazer mais claro isso para vocês. E o outro não. O outro está empreendendo ali sonhos, oportunidades, geração de emprego, geração de renda, enfim. Essa é a diferença básica entre os dois aí. Perfeito, cara, perfeito. Agora vamos sair um pouquinho, né, do papo entre empreendedor e empreendedor e vamos para uma polêmica aí. Com a questão, né, dos aplicativos aí, né, Uber, iFood, enfim, com a questão dos aplicativos, né, com serviço aí, que entre aspas não tem carteira CLT, né, não tem esse tipo de contrato que é comum para nós brasileiros, muitas pessoas enxergam disso uma oportunidade e muitas pessoas enxergam disso uma exploração que parece que não tem mais como voltar atrás. Como é que é a sua visão sobre o Gig Economy? Cara, eu já tomei muita porrada ao expor, a minha opinião, a primeira vista, né, a primeira impressão que eu tive. Pra mim é um caminho sem volta. Eu acredito, assim, as grandes economias do mundo hoje já não se fala mais em CLT, né, se fala sobre economia freela, né, que é o Gig Economy. Mas aí a gente tem a questão do Brasil, né, aí é a minha crítica, né, onde eu fui me aprofundar mais. À primeira vista, meus olhos brilharam, né, como um cara que é entre empreendedor e empreendedor, falei, nossa, tipo, agora vai fazer sentido tudo que eu tô falando. Mas quando a gente traz pra realidade, pro cenário brasileiro, é catastrófico, sabe? Ainda é muito triste a realidade, porque a gente tem até alguns artigos, né, e eu li um que me marcou muito, e tem
tem até um vídeo, um documentário que chama Uberização do Trabalho. E a grande crítica é que o nosso capital intelectual está morrendo, os aplicativos eles estão engolindo, porque a nossa economia ela não absorve o nosso talento, os nossos acadêmicos. E aí, por essa questão de oportunidade, o cara, e eu vou falar de experiências muito próximas, o cara se abraça nisso. Então a gente tem advogado, a gente tem engenheiro, a gente tem muita gente boa, muito profissional, vamos dizer assim, qualificado, né? Essa é a palavra que eu queria chegar. Muito profissional qualificado trabalhando nesses aplicativos. E aí, dada a condição, né, que o algoritmo proporciona da produtividade, né, o cara não tem tempo para estudar, o cara não tem tempo para se conectar com a família, então vira uma escravidão. Né? Então, essa é a minha leitura sobre a gig economy no Brasil, não no mundo, tá? Então, assim, para países de terceiro mundo, a gig economy ela precisa de um amadurecimento muito grande, porque senão eu volto lá atrás, né? Onde o cara é escravo do algoritmo. Então, por exemplo, e aí eu tô falando de narrativas reais, não tô falando de narrativas assim que eu li, não, de pessoas próximas a mim, por exemplo, trabalhando 12, 14 horas por dia, e aí quando tava para encerrar o expediente, viu uma promoção, a promoção relâmpago, vai lá e trabalha mais, e o cara fica preso nisso. Sim. Só que nesse interim, né, que ele fica preso nesse tempo, nesse lapso temporal que ele está preso nisso, ele está perdendo um tempo de estar com a família, está perdendo um tempo de estar lendo um livro, de estar agregando conhecimento. Então a minha crítica é essa, precisa evoluir, né? A gente precisa ir, aí é um apelo, né, às autoridades, elas precisam criar meios para que as pessoas possam empreender mais, para que a nossa, e aí começa lá na educação básica, a gente precisa falar mais de educação empreendedores nas escolas. Então é isso, assim, minha opinião é que precisa evoluir, né? Hoje, da forma que está acontecendo, não está sendo legal. Tirou muitas pessoas de passar fome, de passar dificuldade, ok. E aí, de novo, né? Se a gente pega Maslow lá na pirâmide, as necessidades fisiológicas, as necessidades básicas das pessoas estão sendo atendidas. Mas a longo prazo, a gente vai ter uma sociedade cansada, né? Enfim, sofrendo aí pela alta produtividade. Perfeito, cara, perfeito. Com a questão do coronavírus, as empresas se viram forçadas a ter de manter a produtividade. Isso trouxe à tona um problema que ou elas não enxergavam antes, ou não queriam parar para resolver, que é a capacitação do seu colaborador ou dos seus colaboradores sobre a importância do tratamento das informações, sobre como se comportar em locais onde a informação é tratada de nível máximo, e além de maquinário reserva, né, o investimento em equipamentos para home office. Como você enxerga esse cenário? Bom, eu vejo essa questão, né, do trabalho home office, assim, de novo, né? É mais um caminho sem volta. As empresas resistiram durante muito tempo, até dado a nossa legislação trabalhista que é muito rígida, né? E aí, de novo, eu falo isso com propriedade porque conheço bem, né? E a gente tem os aspectos lá da jornada de trabalho, que é o tempo de produção e o tempo de exposição. A gente tem essa configuração legal e, dado a isso, as empresas precisavam amadurecer, né? E criar estruturas que facilitassem isso. No meio das startups é muito comum, né? Já caminham para isso. Mas vamos lá. Como eu vejo então a questão de sigilo de informações com o trabalho home office? Vou colocar um exemplo aqui. Eu sou do departamento pessoal, né? E eu cuido da questão do desligamento. Eu sei quem vai ser desligado. E aí, dentro da minha casa, né, dado o meu relacionamento, tem pessoas ali, por exemplo, a minha esposa conhece o fulano ou o ciclano que vai ser demitido. E aí, eu, sem nenhum sigilo, né, eu vou lá e falo, converso sobre coisas da empresa. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que, por mais que a gente esteja numa condição home office, as mesmas características, o mesmo sigilo, a mesma, vou colocar num termo bem técnico, a mesma relação fiduciária. O que é fidúcia? É confiança. A mesma confiança que a empresa tem em mim enquanto estou lá dentro da estrutura dela é a mesma que ela tem que ter enquanto eu estou home office, né? Então, primeiro entendimento, eu acho que é os acordos, sabe? E a postura que o cara tem que ter dentro de casa, como se ele estivesse dentro da empresa. Para mim, isso é muito importante, né? Então, por exemplo, eu tô de férias, né? Mas eu fiquei home office aí aproximadamente 3 semanas e conduzia, assim, a minha forma de trabalhar da mesma forma como eu estava na empresa. É lógico que os horários eram diferenciados, né? Porque, dada essa condição, então eu tenho oportunidade
de resolver coisas que se eu tivesse atuando dentro da empresa eu não teria. Mas as informações, então eu fiz aqui, né, eu gosto muito dessa questão documental, mas eu fiz uma pastinha com as coisas da empresa, então eu etiquetava, colocava e aí guardava na gaveta todo o sigilo das informações da empresa que eu tinha, da mesma forma como se eu estivesse trabalhando lá dentro. E isso vem muito da maturidade do profissional, né? E dos acordos que a empresa faz. Então, por exemplo, até trazendo a minha situação mesmo, a empresa criou uma portaria e aí tinha todas as recomendações, criou um manual do home office. Então, assim, as empresas elas têm que se atentarem para isso, para esses acordos, sabe? Para qual que vai ser o manifesto ali nesse momento entre o colaborador e a empresa? Como é que eles vão negociar isso? Então, o primeiro ponto é criar acordos que sejam claros, que sejam benéficos para as duas partes. E aí, trazendo um jargão, né? O que é combinado não sai caro. E aí, outro ponto é quanto a questão da estrutura, né? Então, assim, as empresas que já faziam isso, né, que é no caso das startups, das empresas de tecnologia, eu vi que elas se adaptaram melhor a esse contexto, né? Porque já é algo comum na área de tecnologia. Agora, grandes estruturas passaram dificuldades, né? Porque como é que você pega da noite pro dia, vamos pensar que você tem aí 3.000 funcionários, você pega as 3.000 máquinas, higieniza, põe num caminhão e pede para entregar de casa em casa. E aí é aquela questão que eu falei, a compreensão. Vou dar exemplos. Na nossa situação mesmo, teve pessoas que não tinham condições de infraestrutura de tecnologia para trabalhar, mas elas compreendiam que o celular poderia estar ligado, a empresa poderia acionar, que é aí dentro daquela que eu falei, assim, da configuração legal da jornada de trabalho. Tempo de produção, tempo à disposição, né? Que é um aspecto legal e a gente tem legislação que acoberte isso, né? É isso, cara. Perfeito. Bom, nós estamos em uma era de mudanças, né? Como sempre. A começar com grandes empresas que mudaram a forma como enxergamos valor e negócio. Exemplo, hoje a TV, ela mescla, né, entre seus programas a interação direta com profissionais da internet. Você pode pegar o caso do Big Brother, se eu não me engano, eu não assisto, né, mas se eu não me engano, hoje todos são youtubers. É uma forma deles tentarem levar o público da internet para a televisão, imagino eu que seria esse o objetivo. Hoje youtuber também, além de influencers, são considerados profissão, né? E aí chegamos a um nível de mudança, inclusive das pessoas, quando começou a questão do coronavírus. Agora todos têm de se adequar ao novo mundo, que é trabalhar em casa, e daí, de certa forma, ter que aprender na marra o que é gerenciar, de fato, o seu trabalho e a vida pessoal. Como você está enxergando aí esse processo e o que você enxerga para o futuro? Cara, é uma pergunta muito inteligente, né? Assim, parabenizo você por essa pergunta, porque é algo urgente, assim. De uma certa forma, né, eu acredito que essa condição home office ela só evidencia algo que era velado, que era o quê? A dissociação entre vida e trabalho. A gente sabe que para cargos executivos aí, os caras não param de trabalhar, né? Os caras estão em casa, eles estão trabalhando. Em funções executivas, em alguns, né, em cargos de coordenação, a gente já conseguia perceber isso como uma clareza, né? Então essas pessoas, esses profissionais, eles tinham que ter uma, vamos dizer assim, uma consciência e uma adaptação a essa separação, né, da vida pessoal da vida profissional. O que a gente está vendo agora é isso em todos os níveis, né, algo que não era comum. Então, de novo, acredito que isso é um movimento que vai ficar para sempre, né? Isso é um caminho sem volta. Eu costumo dizer assim, estava conversando com um amigo meu que o coronavírus é o maior hacker que a história já viu. Ele mexeu com toda a estrutura, toda. A nossa forma de trabalhar, a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de pensar, de se educar, de disciplinar. Então, assim, é o maior hacker de todos os tempos, né? Eu não, pelo menos na minha leitura, minha humilde opinião, o coronavírus é o maior hacker. Então, o que eu enxergo para o futuro? E como eu vejo essas relações? Essa questão, né, dos influencers, do youtuber, isso já vem sendo uma crescente ao longo dos anos. A gente tem escolas, por exemplo, que fazem cursos, né, para as ferramentas do cara ser um youtuber. Tem escolas aqui em Belo Horizonte, inclusive uma escola fantástica aí, que é a Zion. A Zion faz esse trabalho assim, de uma maneira brilhante, né? Então ensina o cara mesmo como é que ele vai se comportar dentro do estúdio e tal. Então, assim, são profissões que até então não existiam. E aí eu vou te falar, cara, eu vou trazer estatística. 65% das profissões, das crianças de hoje, né? Elas vão trabalhar em profissões que não existem. 65% das profissões que existem hoje não vão existir mais, né? Então, o youtuber virou uma profissão.
ser um digital influencer virou uma profissão. É lógico que aí eu tenho uma crítica a isso, né? Uma crítica até um pouco, vamos dizer assim, pesada, porque eu acho que assim, por essa escassez, né, por essa superficialidade das pessoas não buscarem um conhecimento, qualquer pessoa hoje pode dizer alguma coisa e ela pode ser seguida, e aí, enfim, isso é papo para outra hora, mas tem uma crítica muito forte a isso. Então, assim, hoje qualquer um pode dizer qualquer coisa e ter uma plateia para aplaudir, né? Porque a gente tem uma massa aqui que é ignorante, né? Que não procura se aprofundar e, enfim. E aí a gente também entra em outros aspectos que são da fake news. Então, essa é a minha visão. Esse é o mundo, ele deixa de ser VUCA, né, que é aquele acrônimo que se usou durante muito tempo, que vem desde a década de 80 lá, para dizer que o mundo é volátil, que o mundo é complexo, enfim, para trazer um conceito então de complexo, contraditório e caótico. Esse é o contexto de mundo que a gente tem hoje. Né? E o coronavírus ele evidenciou isso de uma maneira muito mais latente. Né? Essa é a minha percepção sobre essa pergunta, sobre isso tudo que você falou. Perfeito, cara. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que daqui a pouco a gente volta. Então até daqui a pouco. Então investe em sua carreira com os melhores cursos EAD que eu separei exclusivamente para você. Se você quer aprender alguma linguagem de forma rápida e sem gastar muito, então não pode deixar de conferir o wesleyrodrigo.com.br/cursos. Lembrando que alguns dos cursos possuem mentoria individual, acesso via TeamViewer na sua máquina, para que você, caso tenha dúvida em alguma questão, tenha acesso do professor, ele vendo, né, em tempo real e te auxiliando da melhor forma possível, além também de alguns cursos possuírem grupos no WhatsApp, Telegram e outros meios sociais. Lembrando também que comprando pelo meu site, você tem acesso aos melhores cursos com descontos incríveis. Se você pretende aprender Java, SAP, Data Science, Python, entre outros, acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos. Te espero lá, um grande abraço e valeu!